Depois disso, você entra no período de gravação mesmo, que na minha opinião é o momento mais prazeroso de todos, porque o que a gente quer fazer é ir lá e cantar, né? Eu fiz também os arranjos vocais, então assim, eu me diverti muito, eu fiquei muito em estúdio na época que eu tava gravando o meu disco, porque eu tava gravando as vozes do meu disco e também trabalhando os meus vocais. E também dando meu pitaco lá nos arranjos e etc, apesar da competência máxima lá dos meninos que estavam trabalhando comigo, mas a gente sempre quer se meter um pouco. Mas é o momento mais divertido, é quando você entra em estúdio. Quando eu entrei, olha, demorou praticamente 1 ano esse processo de pré-produção pra mim, tá? Porque eu ainda estava decidindo coisas, falando com pessoas, é muito difícil encontrar quem vai fazer os arranjos mesmo pro seu disco, que você, a não ser que assim, você já tem muita grana e etc, e você fala, eu quero fazer com o produtor da Alicia Keys. Aí você vai e faz, né? Mas como não foi o meu caso, e provavelmente não é de muito de vocês, o processo de pré-produção é o mais demorado. O processo de gravação mesmo foi muito rápido. Demorou, eu acho que no máximo 2 meses. E nesse período, muitas surpresas boas aconteceram pra mim. Então, e isso pode acontecer também com vocês, dependendo do lugar onde você vai gravar e etc, o estúdio que você vai frequentar, as pessoas que você está frequentando naquele momento, muitas surpresas podem acontecer. Como, eu vou dar um exemplo, tá? No mesmo período que eu estava em gravação, eu estava gravando meu disco, eu entrei e comecei a participar de um musical, o Rock Show. E lá nesse musical eu conheci a Vanessa Jackson. E foi assim, foi 3, 2, 1, pá, viramos amiga. E aí eu tava em processo de gravação e conversando com ela, eu falei, putz, seria incrível se você participasse. Quer participar? E ela falou, é claro. Então assim, ela participou de uma faixa. Foi muito assim, inesperado. Eu não conhecia ela. Então imagina, e é isso que eu tô te falando. No momento, durante o período de gravação, tudo que tá acontecendo ao seu redor é importante. E então assim, as pessoas que você vai conhecer, mesmo dentro de estúdio, etc. Nesse mesmo período, eu já conhecia o Dominguinhos já de longa data, mas assim, por exemplo, eu já tinha participado dando canja em show dele e ele já tinha ido me assistir. No meu primeiro show grande, assim, em 2006, Dominguinhos foi assistir, ele tava lá, né? E então assim, eu tinha uma amizade com ele, mas eu jamais imaginaria assim perguntar para ele se ele quer participar do meu disco, né? Porque quem sou eu, não é mesmo? Mas quando eu tava gravando, ele soube que eu tava gravando e ele perguntou pro meu marido, ele falou: "E a Paula, não vai me chamar para participar de uma música?" E quando eu soube disso, gente, eu quase caí pra trás. Eu quase tive um troço. Eu falei, como assim? Dominguinhos quer participar do meu disco? Eu sempre tive medo do que está acontecendo. E ele veio participar e foi incrível. A faixa que ele participou acabou virando a faixa de trabalho, a música Tenho Medo, porque, gente, Dominguinhos tem que virar música de trabalho, né? Se eu não me engano, não foi o último trabalho que ele gravou, porque depois disso ele gravou também com o Yamandu. Mas enfim, foi uma experiência fora do comum que só ele sabe, assim, o quanto eu sou grata por ter tido esse privilégio mesmo, um privilégio. E aconteceu também durante o tempo da gravação. Quando eu tava gravando, a gente tava fazendo umas faixas e tal, e eu queria colocar piano nessa música, porque depois que o Dominguinhos gravou, eu achei que ela ficou um pouquinho vazia, assim, na parte harmônica, a gente não tava trabalhando, né, com tantos elementos acústicos, e eu achei que ficou faltando. Então, eu comecei a ver entre os meus amigos, na época, e aí eu convidei o Caixote, o Maestro Caixote, para fazer uma participação dessa uma faixa. E ele topou, ele veio, gravou, ouviu, tal, gravou lá no dia. E aí ele falou, Paula, deixa eu ouvir mais uma música. Aí ele ouviu, aí ele falou, deixa eu ouvir outra. Aí eu ouviu, ele falou, nossa, mas tava faltando um piano acústico, né, nesse disco. Aí eu falei, então tá faltando piano acústico nesse disco, só que eu não tenho como bancar, né? Porque, gente, estúdios que tem
piano acústico, etc. Um bom piano acústico afinado, né? São caros e eu tava produzindo tudo com os meus próprios recursos. Então, assim, eu não tinha como, né? E aí eu falei pro Caixote, Caixote, eu não tenho como. Ele falou, olha, grava aí pra mim, dá uns CDzinhos aí com as músicas e vamos ver o que eu consigo fazer. Eu falei, tá bom, mas vai me falando, porque pelo amor de Deus, não tenho grana, hein, Caixote? Ah, tá bom. Daí, nesse período, nesse mesmo momento, ele estava gravando o disco do Zezé de Camargo e Luciano, se eu não me engano. Ele falou, mas eu não me recordo, acho que foi isso. E ele estava no mosh gravando os pianos do disco lá. E ele me liga e assim, Paula, tá pronto. Eu falei, tá pronto o quê? Aí ele falou, os pianos. Aí eu falei, oi? Aí ele falou, quando você pode pegar? Daí eu falei pra ele, mas calma aí, calma, Caixote, você gravou onde? O que você fez? Aí ele falou, gravei no mosh. Eu quase caí pra trás de novo, porque eu falei, agora vai vir a conta. Mentira, aí eu falei, Caixote, como assim no mosh? Eu não tenho grana, eu te falei. Daí ele falou, Paula, não se preocupa. Eu estava aqui gravando com o Zezé de Camargo e Luciano e no intervalo eu gravei aqui, tá tudo certo. Daí eu falei, mas eu posso usar isso? Ele falou, pode, tá tranquilo, o pessoal aqui, camarada meu. Aí eu falei, posso inclusive colocar no disco que eu gravei no mosh os pianos? Ele falou, pode, não tem problema. Bom, resumo da ópera, entrou também os pianos gravados no mosh, ou seja, é o que eu tô te contando. No momento da gravação, muitas surpresas boas podem acontecer. Então, você tem que ficar muito aberto e conversar com as pessoas, deixar as pessoas saberem, né, que você tá gravando, porque aí elas, de repente, vão falar, olha, mas você não quer tal coisa, né? Como aconteceu comigo, que eu nem esperava. Depois, posteriormente, acabei até masterizando, que é a próxima fase que eu vou falar já para vocês sobre a masterização, mas acabei fazendo também com indicação do Caixote lá no mosh.